Olá, graça e paz, querido. Bem-vindo a mais um programa Vida com Deus. E o programa hoje é um programa especial. Por quê? Você, como sempre, você vai ter louvor, você vai ter adoração, Você vai ter pregação, mas você vai conhecer os trabalhos da capela. Não sai daí. A gente vai estar passando alguns vídeos para te mostrar o que é a Capela Evangélica da Aeronáutica. A Capela Evangélica da Aeronáutica, ela funciona como igreja. Se você não sabe, não sai daí não, hein? Para começar, vamos louvar? Vem com a gente. Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar. Tudo é solidão. E elas vêm dizer de madrugada ressurge. Não acredito em ilusões. O sol da justiça se apagou. O mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender. E agora esse túmulo vazio, e esse anjo a questionar, porque procuro entre os mortos quem vive está. E hoje sou livre, pois ele vive, e ele vive, e ele reina em mim, morte, pecado
já passei. Na fartura e com fome já vivi. Em abundância ou na escassez. Porém o Senhor nunca me abandonou. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso suportar em Cristo tudo por amor. Jesus com seu poder me fortalecerá. Meu amigo, meu Deus, meu provedor. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir-me em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso suportar em Cristo tudo por amor. Jesus com seu poder me fortalecerá. Meu amigo, meu Deus, meu provedor. Meu amigo, meu Deus, meu provedor. Meu amigo, meu Deus, meu Muito obrigado por fazer parte disso. Aliás, nosso povo da Capela Evangélica da Aeronáutica tem um recado para você. Você faz parte disso! Você faz parte disso. Deus abençoe. Tudo se fez novo, tudo novo se fez. As velhas coisas já passaram, eu prossigo para o alvo. Tudo se fez novo, tudo novo se fez. As velhas coisas já passaram, eu prossigo para o alvo. Nem todo o naufrágio te leva para o fundo. Eita, vamos ver isso? Atos 27, vou ler só 1 e 2, tá? Tem vários outros versículos aqui que a gente vai lendo no decorrer, mas em Atos 27, 1 e 2, diz assim, ó. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, né? Entregaram Paulo a alguns outros presos e a um centurião por nome Júlio, né, da corte Augusta. E embarcando nós, né, em um navio, né, Andramitino, partimos navegando para lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco e Macedônio de Tessalônica. E aí você vai ver aqui, depois você, né, lê com calma, até o último versículo aqui, 44 praticamente, ele conta a história de Paulo, né, saindo eles indo para a Itália, conta toda essa trajetória dele, o que eles passaram, os problemas que eles passaram no mar, os problemas que eles passaram na questão do naufrágio. Mas assim, algo muito maior quando a gente pensa sobre Paulo. Veja bem, olha o que Filipenses 4, né?
11 diz, Paulo escrevendo aos Filipenses, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Assim, né, escreveu Paulo aos Filipenses. Ou seja, ele se contentava com o que ele tinha. E aí, né, ele aprendeu a obter vitória nas circunstâncias que ele estava. Em qualquer circunstância que ele estava, ele aprendeu a ter vitória. E aí eu pergunto, né, a você, qual era o segredo desse grande poder espiritual de Paulo? Sabe qual era? Ó, tá lá em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Era isso que Paulo vivia. Por isso ele podia falar. E aí quando a gente pensa naquilo, tudo que ele passou aqui, né, o barco afundando, as pessoas, né, ele indo preso, na verdade, e aí o naufrágio, tendo que jogar as coisas no mar, o barco, né, quem já andou de barco sabe disso, né, o vento contrário, e ele estava, calma pessoal, né, falando um carioquês, calma galera, fica tranquilo, não vai afundar não, o anjo me falou. Olha, um homem passando preso, passando por essa dificuldade, e ele, ó, 12/8, né, numa maior tranquilidade. E aí quando a gente pensa sobre isso, né, a gente vê que assim, em meio às tempestades, quando a gente reconhece que Deus está conosco, querido, de verdade, as coisas ficam mais fáceis. E aí, né, quando a gente olha, né, para Paulo, a gente vê aqui que Paulo, né, ele passou de prisioneiro, na verdade, né, ele assim, na verdade era um prisioneiro ou um passageiro ali amedrontado por um grande profeta de Deus. Sabe por quê? Porque o homem que anda segundo a vontade de Deus, ele domina as circunstâncias que ele estava. Vamos fazer uma comparação entre Paulo e Jonas? Lembra do profeta Jonas? O Senhor manda ele pregar num local e ele não vai para Nínive, né? Ele quer ir para outro local? Olha só. Paulo viajava para cumprir a sua sagrada vocação e dirigia as operações e encorajava os passageiros. Jonas fugia da chamada que recebeu e esse se escondeu e dormiu durante a tempestade. Quer ver outra diferença? A presença de Jonas no navio era a causa da tempestade. O navio em que Paulo viajava seria preservado porque ele estava ali. Olha que diferença. Outra, Jonas foi lançado, né, e forçado a dar testemunho acerca de Deus. Paulo, com boa vontade e coragem, falou acerca da sua visão e do seu Deus. Outro, a presença de Jonas, né, no navio ameaçava a vida dos gentios. A presença de Paulo era uma grande garantia que a vida dos seus companheiros de viagem seriam preservadas. O navio em que Jonas viajava, né, recebeu alívio quando ele foi jogado ao mar. A conservação de Paulo no navio salvou toda a tripulação. O que a gente aprende com isso, querido? Que é uma grande diferença em atravessar uma tempestade dentro da vontade de Deus do que para fora. Paulo, andando segundo o querer de Deus, em comunhão com Ele, tornou-se bênção para todos aqueles que estavam em perigo. E a gente pode tirar algumas conclusões, né, para a nossa vida. Algumas lições para a nossa vida. Primeira lição, fiquem atentos ao conselho dos santificados. Porém, tem sido comprovado, né, que a ciência, às vezes ela distorce ou não quer acreditar no que a palavra diz. E aí quando a gente junta, se você parar para pensar, você vai lá em Êxodo, você vai lá em Levítico, o Senhor já nos ensinava a lavar as mãos, quando estava mal, né, ficar recluso 7, 14 dias, ele já ensinava, ou seja, a palavra, o conselho, né, dos sábios, a gente precisa tomar isso para as nossas vidas. E foi o que o Paulo, como sábio, falou, não joguem, fiquem tranquilos, não vai afundar, eu estou aqui com vocês. E é isso que às vezes as pessoas estão te dando um conselho, se tiver segundo a palavra, querido, vai nisso. Olha, outra coisa muito importante, cuidado com as suposições. Quando você vai ver lá no versículo 13, o vento estava fraquinho, Paulo falou, não vai não, que vai ter uma tempestade. Não, vamos assim mesmo, vamos. E aí saíram com o navio e veio uma grande tempestade. Cuidado com as suposições. Às vezes as suposições podem te levar para o buraco. E com isso, o que eu preciso fazer? Assim como Paulo, orar e agir. Orem muito, mas orem demais.
busquem o Senhor, ajam sempre. E aí, com certeza, o Senhor vai te dar um ministério de animar as pessoas. As pessoas ali estavam em perigo e Paulo estava animando. Nunca se precisou de pessoas tão otimistas no momento em que nós estamos vivendo. Ore, peça ao Senhor para que te dê força, para que você possa animar as pessoas que estão ao seu redor. E concluindo, nesse momento de crise, sejam boca de Deus para as pessoas. Ou seja, respeite as pessoas, cada um tem o seu limite. Uns menos, uns mais corajosos, outros menos, mas você não está aqui para julgar, você está aqui para encorajar. Olha o que João diz, 13, 34, 35. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu os amei. E assim saberão que que vocês são meus discípulos. Então, queridos, não perca a oportunidade, seja como Paulo, seja boca de Deus para as pessoas, encorajam elas, porque nem todo naufrágio te leva para o fundo. Que Deus te abençoe. Vamos viver uma revolução da graça de Deus. Uma revolução da graça. Já começou em mim, já começou em mim. E esse amor tão grande que me constrange foi o que me trouxe aqui. Uma revolução da graça. Já começou em mim, já começou em mim. Na cruz que meu Jesus morreu, foi nessa mesma cruz que um dia eu nasci.
nessa mesma cruz que um dia já começou. Isso me libertou. Eu não posso parar, vou explodir em graça aqui nesse lugar. Já começou. Isso me libertou. Não posso parar, vou explodir em graça aqui nesse lugar. É graça, é graça, é graça, uma revolução da graça. Sai do chão. Já começou em mim, já começou em mim. Esse amor tão grande que me constrange foi o que me trouxe aqui. Uma revolução da graça. Já começou em mim, já começou em mim. Na cruz que meu Jesus morreu, foi nessa mesma cruz que um dia eu nasci. A coragem do primeiro passo. A palavra de hoje está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido, ele subiu ao monte ao fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava Jesus, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Essa passagem conhecida por todos nós, ela tem muitos dos ensinamentos que nós podemos aplicar em nossa vida. O primeiro deles é o seguinte: eles estavam no barco, eles estavam obedecendo a ordem de Jesus, que era atravessar para o outro lado. E no meio da ordem de Jesus, no meio de um ato de obediência, os ventos contrários os alcançaram e eles estavam ali, à beira da morte. Trazendo e aplicando isso para a nossa vida. Muitas vezes, quando você obedecer a Deus, os ventos contrários também vão vir sobre a sua vida. Porque fazer a vontade de Deus, muitas vezes, é negar a vontade dos homens, é ir contra a vontade de pessoas. Então, toda vez que a gente obedece o comando de Jesus, geralmente, os ventos contrários também vêm sobre a nossa vida. Mas você não pode desanimar. Você não pode esmorecer quando a primeira provação, quando a primeira tentação, quando a primeira perseguição vier sobre a sua vida. Fazer a vontade de Deus muitas vezes é ficar ao relento, ficar exposto, ficar inseguro num primeiro momento, mas o Senhor Jesus sempre estará cuidando de nós. Pois bem, a história continua. Além de terem passado por tudo isso, o medo tomou conta daqueles discípulos. E a Bíblia diz o seguinte: o barco estava longe, estava açoitado porque o vento era contrário, e de madrugada Jesus foi até eles andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e tremendo de medo gritaram, mas Jesus disse para eles imediatamente: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro, sempre Pedro, ele disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas também. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. No meio dos ventos contrários, no meio do medo, no meio do caos, Jesus sempre vem ao nosso encontro. Mas o que nós precisamos lembrar, jamais esquecer, é que ele não vem na nossa hora, ele vem quando ele quer. Nesse caso, Jesus foi de madrugada. Eles poderiam ter pensado: Jesus, por que o Senhor não veio antes? O Senhor deixou a gente passar por tudo isso? Por quê? Por quê? Não esqueça, Jesus sempre vem na hora perfeita. Na sua vida, independente do que você estiver passando, mesmo que você não consiga enxergar Jesus na sua vida, Ele está vindo. E na hora certa, Ele vai chegar. E o mesmo desafio que Ele lançou para Pedro, Ele lança para você e para mim. Tenha a coragem de dar o primeiro passo, mesmo quando não houver chão. Isso é fé.
O que Jesus mandou Pedro fazer, ninguém até então tinha feito. Nunca se tinha ouvido algum relato de alguém andando sobre as águas. E o que Jesus mandou Pedro fazer era algo inédito, algo que ninguém tinha a coragem de fazer. Ninguém nunca teve a coragem de dar o primeiro passo no meio de um mar revolto. Muitas vezes, Jesus vai te desafiar a você fazer coisas que ninguém nunca fez. Tenha a coragem de obedecer. Saiba que os ventos contrários virão. Saiba que as tempestades também virão, muitas vezes por obedecer. Mas tenha a coragem de colocar o seu pé onde não existe chão, porque o Senhor Jesus irá te segurar. Para quem lembra o final da história, Pedro, no meio do caminho de obediência, teve uma crise de fé, sua fé diminuiu, ele afundou, mas quem estava lá? Jesus, que o trouxe à tona para respirar, como diz a canção. Tenha a coragem de obedecer. Faça o que ninguém nunca fez. Vá aonde Deus mandar, por mais que ninguém nunca tenha ido. Saiba, Jesus nunca vai te deixar sozinho. Se Ele te mandou, Ele estará com você. Tenha a coragem de dar o primeiro passo. Deus abençoe. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Prezado cliente, aproveitem a nossa... Amor, nem precisa pensar. Leite, vai de piracanjuba. Pode levar. É nutritivo e gostoso. Zero lactose. Olha a piracanjuba aí. Leva que eu assino embaixo. Tá levando, vem cá comigo. Eita, que vai ter festa. Tá levando leite condensado? Aproveita e leva o creme de leite, porque essa dupla é um sucesso! Me empolguei. Pra minha família tem que ser Piracanjuba. Não tem igual. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste. Vamos dizer juntos isso? Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste. Obrigado por você ter estado conosco aqui, né, nesse tempinho, nessas meia hora, nesses 30 minutos. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que Deus tenha te abençoado demais e espero que você tenha conhecido o nosso trabalho. E não deixe de nos visitar. Se você está sem igreja, se você está vendo o nosso trabalho aí, né, pela TV, pelo celular, pelas redes sociais, vem visitar a gente. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por esse programa. Obrigado por aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Entra com uma providência toda especial na vida deles. Pai, se é a parte de saúde, nós te pedimos uma cura, Senhor. Se há, Pai, tristeza no coração, nós te pedimos, entra com alegria, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado. E a cada dia possamos ter uma vida dentro da tua vontade, uma vida contigo, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, gente. Valeu!